André Oliveira entrou, Nilma Alves, Dona Nilma, Rodrigo Maia, muito bem. Ana Luísa. Bom, vamos nós então. Hoje é esse livro aqui que nós vamos falar hoje. Quer dizer, tem muitas folhas, né? Então, como sempre, eu vou ter que dar aquela... Não, eu vou falar, vou fazer mais de uma vez, sim. Esse aqui é um livro, isso aqui eu não posso fazer uma vez, não. Isso aqui vai ser umas 5 vezes, eu acho. Ou 3 vezes, ou 5 ou 3. Vou dar uma espiada. Esse aqui, ó. Nós fizemos esse aqui, tá dando para ver? Memória Cultural, Literatura, volume 1, é uma introdução. Então, isso aqui a gente vai fazer ou em 5 aulas ou em 3, tá? Então, nós vamos começar fazendo um prefácio sobre isso. Esse mesmo prefácio também já é um pouco grande, então nós vamos dar umas encurtadas, olha só. Memória Cultural Literária, né? Literatura, ela versa sobre a memória do autor deste escrito, no decorrer de sua existência de 75 anos de idade, em relação à cultura, destacadamente na literatura, por enquanto, né? A fim de que esse trabalho não fique muito extenso. Olha, vamos fazer cinema e tal, daqui a pouco a gente faz outras coisas. Mais especificamente, ele apresenta uma narração escrita dos fatos particulares das várias fases da sua vivência, da minha vivência, né, nas prosas, dos livros, que marcaram a sua vida no conjunto de obras literárias de reconhecido valor estético pertencente ou a um país, ou uma época, gênero, e tudo isso aí, certo? O autor, para encurtar a extensão deste trabalho, toma 2 providências. Infelizmente, tem que tomar algumas providências, né? A primeira não apresenta todos os livros que marcaram sua existência. Não vou fazer isso, porque é impossível. Tá? Só você fazer uma continha, num ano você tem 48 semanas, queria 48 sábados, você imagina, eu já estou fazendo 160 aqui, isso já vai estar quase 4 anos, tá certo? Então imagina se eu botar tudo que eu já vi, não tem cabimento isso, né? Segunda providência é que para cada literato, infelizmente, digo eu, para cada literato destacado nesta memória, apenas uma obra dele será considerada. Isso é muito, muito triste ter que fazer isso, mas tem que fazer. Você já viu? Eu já peguei 160, tu imagina? Não dá para... Tem obras aí, eu vou mostrar a vocês que não daria de jeito nenhum. Ao mesmo tempo que eu mostro que não daria, fica patente assim. Eu gostaria que ficasse patente, que é horrível, mas eu vou dizer para vocês assim, da mesma maneira que vocês vão se ver, assim, caramba, mas eu não sei nada. Pode acreditar que eu, sabendo isso tudo que você diz que não sabe nada, Também não sabe nada. eu também não sei nada, cara. É muita coisa para saber. Muita coisa. Fora você ter que saber as coisas essenciais. Você não tem acesso, você não tem, a gente não tem nível de inteligência divina de estar sendo soprado, né? Acho que não. Bom, antes de prosseguir, o autor deste trabalho faz questão de registrar que, embora reconheça a existência de muitos autores e livros que foram e ainda são significativos para a humanidade, que não serão citados aqui nesta obra devido a ele não ter tido acesso e leitura dos mesmos. Isso pode acontecer. Você quer ver? Você vai pensar assim, mas eu vou te mostrar logo o quadro. Quer ver? Por exemplo, Francesco Petrarca, 1304 a 1374, um italiano, considerado o pai do humanismo, com suas principais obras, que é Gonzoniere, Epístolas, inclusive escritas em latim, olha que bacana, e A Vida Solitária e outras. O conhecido, por exemplo, outro, Giovanni Boccaccio, 1313 a 1375, com sua grande obra Decameron,
que satiriza os costumes da sociedade do seu tempo. Aí, obras de 1300 e pouco, onde você vai ter acesso a isso? Né? E quando tem, está onde? Está em latim. Como, cara? Você está entendendo como é que é? Eu estou mostrando o meu lado da ignorância. Né? Exemplo de um livro lido, que me marcou muito, né? E que não fará parte das suas memórias literárias, não fará, ele me marcou. Marcou por uma época assim de você estar querendo, vamos dizer, quando fiz parte do movimento revolucionário 8 de outubro, o MR8, e mesmo uma fase mais revolucionária, vamos falar assim, né? Querendo tomar pelas armas, não sei o quê. Então, vamos dizer assim, quando é uma obra que todo mundo tem que conhecer, seria Sun Tzu. Sun Tzu, que ele foi escrito em 544 a.C. a 496 a.C. É o chamado A Arte da Guerra. Essa está na editora dos Jardins, em 2017. Muita gente leu esse livro. Muita gente leu esse livro, né? Mas eu não vou incluir ele na leitura, não. Entendeu? Porque tem tantos livros bons, se eu for botar todos que são bons, eu estou lascado. Quem foi Sun Tzu? Foi um general, estrategista e filósofo chinês, uma figura histórica cuja existência é questionada por vários historiadores, tem gente que não acredita na existência dele. Seu nome de nascimento era Tzu, né, sendo Tzu o seu sobrenome, sendo Sun o seu sobrenome, e Tzu, o tipo significa mestre. Né? Então, a arte da guerra, historiador de mais recente, que admite a sua existência, data o seu trabalho, como a Ana aqui falou do meu lado, que muita gente já conhece, então não vou ficar me atendo muito a ele. Né? Vou dizer assim, em linhas gerais, porque tem muita coisa aqui escrita. Né? Porque ele, no fundo, ele acredita que o verdadeiro objetivo da guerra é a paz. Né? E muitas vezes ele acha que a guerra principal que a gente tem que travar é dentro da gente mesmo, contra a gente mesmo. Né? A causa do problema está em nós. Né? Exatamente. Então, são 130 páginas. Para vocês terem ideia, ele fala de 13 pontos. Ele fala, não vou falar tudo assim, ele fala de avaliações, o combate, a estratégia de ataque, a preparação, a propensão, o cheio vazio, manobras, as novas mudanças, sobre a movimentação, o terreno, os 9 territórios, né? Que são as fronteiras, a chave, disperso, aberto, interseção, perigoso, difícil, cercado, mortal, ataque com fogo, uso de espiões. Vou pegar apenas um para vocês. Por exemplo, esse aqui. O tempo. Olha só o que ele já falava naquela época. Um dos principais desafios dos dias atuais é a falta de tempo. Otimize seu tempo e o gaste da melhor forma possível. Opa, peraí. Otimize seu tempo e o gaste da melhor forma possível. Mas esteja atento às mudanças, aos imprevistos, mas o mais importante, estabeleça prioridades. Então, para muita gente que está nessa batalha, tal, não tem tempo, não sei o quê, se prepara com a arte da guerra, cara. Você tem que estar com esse livro na cabeça, pô, né? Ter prioridades no seu tempo, não gaste ele à toa, não, entendeu? Não é simplesmente para essa vida material, não, para a vida espiritual. Você tem que saber muita coisa, senão você está jogando a tua reencarnação fora e, quem sabe, a tua salvação. Certo? Bom, então tem muita coisa, vamos passar direto, porque senão não dá para fazer isso tudo, né? Tem uma hora que ele diz assim, ó, nessa questão dos espiões, tem tanta coisa interessante. Somente um soberano sábio e um general habilidoso são capazes de utilizar pessoas inteligentes como espiões e empregá-los, garantindo a realização de grandes feitos. Isso é o que a gente mais se bate hoje, a gente para vencer todo esse negócio de tráfico de droga, essa porcariada toda que está aí, você tem que usar a inteligência, né? Tem que usar gente inteligente. Bom,
Agora vamos começar a confusão só para dar um quadro para vocês. Mas eu quero ir mais lá na frente. Mas vamos lá. Exemplo de alguns livros que me foram importantes, mas não farão parte das suas memórias literárias. Eu não vou incluir eles, ou das minhas memórias literárias. Simplesmente porque eles estão no livro elaborado pelo autor desse trabalho. Por exemplo, eu fiz um livro chamado Evolução do Universo. Sistema solar, sistema terreno e reino. A bibliografia que eu botei ali foram 83 livros em teosofia. Só em teosofia teve 83 livros. Tudo comprado e tudo lido. Esse material foi aquele que eu li com o Joel Itabaiana. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Pena que naquela época... A gente não filmou. Não tinha. Não tinha esse recurso. Não tinha esse recurso. Entendeu? Nossa, mas foi um cursaço. Eu não vou ler os 83, porque a gente vai perder o tempo. Não. Mas olha só. O manual de teosofia, tal, essas coisas assim, o laudo oculto das coisas. Vou chutar as coisas que eu estou vendo aqui. Aos pés do mestre, os avatares, o cristianismo esotérico, Lúcifer, Logos, Homem, Sua Origem, História e Destino. Estou passando aqui porque são 83, eu não vou ficar falando. Uma coisa importante, que é um dos últimos que está aqui, formas de pensamento, é importante isso aqui. Bom, querem mais? Exemplos da existência de 339 livros, que, embora tenha marcado o autor deste trabalho, não fará parte de suas memórias literárias por acatar a segunda providência. Lembra? Para cada literato destacado nesta memória, apenas uma obra será considerada, lembra? Uhum. Vou assinalar, né? Eu vou assinalar aqui 41 escritores e vou mostrar cada escritor desse que eu destaquei, quantas obras estaria, olha só. Vamos começar pelo próprio Meixo Sama. Sabe qual a única obra que eu vou citar? Alicerce do Paraíso. Quantas existem? 139. Arte do Jorei, volume 1, Chave de Fusão, Criação da Civilização. Não vou ficar citando todos. Já sacou? Estou tentando mostrar a vocês como é enorme o que tem que saber. Outro, quer ver, que foi uma boa parte da minha vida, foi o Piaget. São 53 livros. Eu li, comprei eles todos, inclusive muitos deles caros, sabe por quê? Vinha da França, né? Só vinha da França. Livros caríssimos, cara. Vou só citar o quê? Epistemologia Genética, que foi feito em 1971. Mas o restante todo que tem aqui é psicologia e pedagogia, didática e psicologia, biologia e conhecimento, para onde vai a educação. Não vou citar tudo, certo? Querem outro? Olavo de Carvalho. Eu li 33 livros dele. Ele, como é que eu vou buscar um? Não busquei um, mas não quer dizer que Jardim das Aflições, de Epicuro, A Ressurreição de César, ensaio sobre o materialismo e a religião civil. Ele escreveu em 1995. Está entendendo? Então, esses que eu estou citando aqui, eu vou tratar deles. Mas eu não posso tratar do Olavo de Carvalho os outros 32. Né? E tem muitos livros dele, nossa senhora. Eu aqui, eu não me lembro se não me engano, não me lembro porque eu não tenho a obra dele em... Eu acho que eu não tenho a obra dele escrita. Eu tenho a obra dele em vídeo. Em vídeo são 30 e poucos vídeos. Se fosse escrito aquilo ali, eu não me lembro se eu tenho ou se não tenho. Acho que eu tenho. Bom, outro que foi na minha vida importante, Karl Marx, 21 livros. Aí eu fiquei pensando, qual que eu vou botar dele? Tem um monte de coisa dele, cara. Aí eu botei o Capital, né? Foi escrito em 1867. Outro que foi importantíssimo na minha vida também, na linha marxista, que foi Luiz Althusser. São 9 livros, e eu peguei apenas um dele, que foi Aparelhos Ideológicos do Estado, escrito em 1970. Outro também que foi importante, aquele indiano chamado Amit Goswami.
quem conhece ele, eu não vou, porque eu já até incluí ele na física moderna, ciência espiritualista, eu botei livros dele lá. E esses 9 livros que tem aqui dele, foi todo incluído lá. Eu só estou destacando só o Médico Quântico. Foi em 2004. O Lenin tem um monte de coisas dele. São 8 livros. Às vezes tem coisas grossas. Eu vou citar só O Que Fazer, 1902. Vou incluir ele, vou colocar ele para a gente discutir. Outro, Allan Kardec, todos os livros, 8 livros. Livro dos Espíritos, Princípio da Doutrina Espírita, Livro dos Médicos, Guia dos Médicos, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai por aí fora. Laércio Fonseca foi outro que eu fiz na física, né? Não, na física não, foi... Eu acho que foi nesse da física moderna, ciência espiritualista, foi isso. E vou destacar a física quântica e espiritualidade, em 2003. Mas também tem vários livros, várias coisas. Platão tem 5 livros importantíssimos. Vou destacar só a República. Aristóteles, 5 livros, só vou destacar a Política. Jorge Bernardo, muita gente não conhece, mas é importante. Diário de um Pároco de Aldeia. Gramsci, Antônio Gramsci. São 4 livros que ele tem, porque ele viveu muito na cadeia, foi difícil de escrever mais, mas o Caderno de Cárcere é o que eu mais recomendo e é o que eu vou discutir com vocês. Está vigorando até hoje aqui no Brasil. Nikolai Berdyaev, Uma Nova Idade Média, são 4 livros, Uma Nova Idade Média, Reflexões sobre o Destino da Rússia e da Europa. René Guénon, espetacular, muito bom. 4 obras, A Crise do Mundo Moderno, não pode deixar de ler esse livro. Tomás de Aquino, também não, 3 livros importantíssimos, Suma Teológica, que eu destaquei. Shakespeare, nossa senhora. Tá bom, 3 livros, mas vou botar só o Hamlet. Otelo é bom, Rei Lear também. Exegese, Leon Bloy, Exegese dos Lugares Comuns. Esse aqui, eu fiz um trabalho com ele sobre o homem, foi feito com ele. Esse aqui é um judeu muito culto, e os livros dele estão tudo bombando. Ele tem 3 livros bombando aí na praça, que até agora, né, desde o Homo Sapiens, né, Lições para o Século XXI. Bom, vamos pegar só o Homo Deus, que foi o que nós fizemos, uma breve história do amanhã. René Girard, Coisas Ocultas desde a Fundação do Mundo. Ele tem 3 livros, da Violência do Sagrado, que é bom. Edmund Husserl, Ideologias para uma Fenomenologia Pura. Tem 3 livros. Aquele Lógica Formal e Lógica Transcendental também é muito bom, mas não vou incluir, não dá para incluir tudo. Né? A Crise das Ciências Europeias. Dostoiévski, nossa senhora. Não se pode perder Dostoiévski. Eu, inclusive, vou fazer lá na frente, se der tempo, eu vou mostrar, cara. Então, ele está com 3 livros, todos eles ótimos. Eu vou destacar O Crime e Castigo. Tem Os Demônios e Tem os Irmãos Karamazov. Isso, inclusive, tem filmes sobre isso. O Irmão Karamazov. Os Demônios, eu vou destacar para vocês. Uma obra-prima, mas não vou botar ele, eu não posso fazer isso. Eu tenho que botar O Crime e Castigo. Entendeu? Um sujeito não é nada conhecido no Brasil. Ele é brasileiro e é um cara de ponta e ninguém conhece. Chama-se Mário Ferreira dos Santos. A melhor obra que ele tem é Filosofia Concreta. Ele escreveu também A Sabedoria dos Princípios, Pitágoras e o Tema do Número e tal. Outros, José Ortega y Gasset. Tem vários livros, então 3 fundamentais, até que é a filosofia, a ideia do princípio em Leibniz, tal, mas é a rebelião das massas que eu escolhi. Leibniz, outro grandioso, 3 livros. Vou escolher a monadologia, a questão das mônadas, que é muito importante. Leibniz é uma reencarnação desse... agora vou me esquecer. O cara da Idade Média que foi
Leibniz foi é para a fogueira. matemático, não é? Ele é matemático, é filósofo. É filósofo. Olha, para te dizer uma coisa, sabe qual é a reencarnação primeira dele? É Protino, da Grécia, fundamental para Platão. Né? Bom, Max Weber. Da Idade Média você não lembrou, né? É aquele camarada que jogaram na fogueira lá, coitado. Giordano Bruno. Ah, tá. Giordano Bruno. Max Weber é conhecidíssimo. Esse livro aqui, ele falou muita coisa sobre economia e tal, mas essa ética protestante e o espírito capitalismo. Aí, ele mostrando realmente que o capitalismo, ele passou, por que ele não... O outro seria o feudalismo e tal. O feudalismo estava com a igreja católica, a igreja cristã, né? A igreja católica, para ser mais exato. O capitalismo ele veio pegar a ética protestante, o protestantismo. Porque eles tinham antigamente, eu vou começar a falar, mas tudo bem, um pouquinho só, é a usura. A igreja católica não queria que o pessoal ficasse pagando pelo dinheiro não emprestado e tal, entendeu? Era contrário. Mas a ética protestante não, vale tudo, entendeu? Aí foi para frente. Bom, para frente num ponto de vista, né? Outro importante que ninguém quase conhece esse homem, cara. Xavier Zubiri. Inteligência e Realidade. É o melhor livro dele. Mas tem sobre a essência, o Homem-Deus também é importante. Vladimir Solovyov. 3 livros. Bom, tem desde a crise da filosofia ocidental, o sentido do amor, mas o mais importante para mim, que eu vou ficar com ele, para a gente discutir com ele, é Breve Conto sobre o Anticristo. Santo Agostinho, 2 livros. As Confissões, mas eu vou ficar com a Cidade de Deus. Eugênio von Baumbach-Erck, A Teoria da Exploração do Socialismo e Comunismo. Tem outro livro que é o Capital e Juros. Luiz Vaz de Camões. Tem que ler Os Lusíadas, meu amigo. Mas ele tem outro livro. Um que é muito importante. Né? Eu tive assim... Tem uns que eu tive conhecimento, tal, tive alguma relação. Esse nem tanto, mas eu conheci um pouco o seu Otto Maria Carpo. Tem 2 livros, um deles é a História da Literatura Ocidental. Ensaios Reunidos também foi outro. Tem Gilbert Chesterton, Ortodoxia. Clemente de Alexandria. Já começa o cara lá nos gregos. Mas ele tem um livro espetacular, que é O Instrutor. Também, às vezes, é conhecido como Pedagogo. Tá? Tem Northrop Frye, Anatomia da Crítica. Tem Paul Johnson, Os Intelectuais. Tem Machado de Assis. Tem 2 livros que eu acho importantes. Um deles é Dom Casmurro, mas eu vou ficar com Memória Póstuma de Brás Cubas. Tem João Henry Neumann, Apologia Pró-Vida Sua. Tem a Ideia da Universidade, também é bom. Max Schweller, As Formas do Saber e a Cultura. Também tem o Formalismo na Ética, Ética Material dos Valores. Tem Georges Simenon, A Neve Suja, uma boa literatura. Boa. Tem William Blake, O Casamento do Céu e do Inferno, também é muito bom. Ele escreve também sobre o livro de Jó. Bom, em suma, sabe que é? Além desses 463 livros assinalados anteriormente. Você lembra? Citei 83 lá atrás, citei agora 339. Bom, citei nesse trabalho os 119 devido a um autor apenas um livro. 160 menos 41 foram os inúmeros livros feitos pelo autor, por mim mesmo. Por mim mesmo, eu já tenho aí 119 livros. Entendeu? Eu acho que tem mais até. Mas eu acho que aqui, quando eu escrevi isso, hoje mesmo, eu já escrevi, já mandei editar, já veio aqui. Eu acho que veio uns 11 livros que eu já escrevi. Então, assim, estou dizendo que o que eu fiz levou a significativo livro sobre biografia, um monte de coisa. Mesma coisa, considerando com a evolução
que eu fiz, aquele livro. Por aqui já se pode perceber uma soma de mais de 1000 livros significativos que foram explorados. Em termos de outros livros lidos, são calculados, porque eu calculo mais de 2000 livros. Porque eu... Quer ver? Tem um livro agora recente, assim, eu vou citar. Eu estava lendo um livro, até esse... Bom, teve vários. Esse Preparação para a Religião, eu tinha um autor que ele tinha uma obra, eu não sei se é meia dúzia de volumes. Eu digo, pô, como é que eu vou fazer isso? Aí fiquei lendo o livro todo, mas digo, não posso fazer isso. Aí peguei um livro dele apenas, com menos volume, entendeu? Para poder dar para vocês. Mas um outro agora, esse mais recente, que eu vou fazer na semana que vem. Cara, é assim, quer ver? Eu estudei, tudo que eu me meto, eu estudo a fundo. E vou na raiz, eu vou no fundador, eu faço isso, sou fundamentalista mesmo. Então, por exemplo, quando eu fui kardecista, eu li a obra toda de Allan Kardec. Né? Mas também não só tive a leitura da obra de Allan Kardec, não. Eu lia todos os livros espíritas relacionados, entendeu? Então, quando eu cheguei a esse do Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier e o Valdo Vieira, né, esse que eu indiquei para você, por que eu indiquei? Porque eu fiquei procurando um livro que falasse sobre o mundo. Assim que eu peguei ali do judeu, eu peguei para falar sobre o homem, o de Deus também, que foi grande, foi bom, né? O do Messias, vocês lembram, eu tive que fazer o livro, porque não tinha nenhum livro falando sobre o Messias, só tem Messias no sentido de Cristo. Aí eu criei um livro as folhas só, chamado Os 6 Messias. Aí eu destaquei 6 Messias de várias partes do mundo, tá certo? Bom, aí eu vi o mundo, fiquei procurando, cadê? Não tem. Aí eu me lembrei desse livro que eu tinha lido, dessa evolução do mundo, dos 2 mundos, né? O espiritual e o material, evolução dos 2 mundos, e já falei a introdução dele para vocês. Aí quando eu fui começar a reler o livro, que uma coisa é quando você lê, esse livro deve ter um monte de coisa, de 1959, 60, sei lá, por aí, quer dizer. Quando eu reli o livro, aí eu vou até fazer essa brincadeira com vocês. Eu vou mostrar um pouquinho da forma como eles falam. Porque uma coisa é, por exemplo, eu não me lembro, mas acho que eu botei, porque no meu tempo de jovem, só tinha uma biblioteca lá, aquela vagabundona, tudo. E aí o que acontecia? Aquilo que eu passava, quando você passa, aquele barulho que faz no chão, que é aquela madeira, e você estava lendo, às vezes, e lá eu tinha os sermões do Padre Antônio Vieira. Eu li aquilo tudo. Cara, tem coisas assim escritas por essa época que é gozadíssimo, cara. Primeiro, muitas palavras você não entende. A forma que eles falam, é pior do que esse juridiquês desses caras do Supremo Tribunal Federal, bota aquela ênfase, ficar procurando aquelas palavras que existem, mas está lá na casa do cacete, lá longe, entendeu? E quando eu vi, são 2 livros escritos, teoricamente, como é que eles são? Eles são transcrições do espírito do André Luiz, tá certo? Aí eu já não sei, cara. Eu fico sem saber. Dá a impressão, quer dizer, se a gente levasse a fé, realmente foi uma transcrição do espírito. Então, André Luiz, que foi considerado várias reencarnações dele, várias suspeitas que tem falando aí, não era dessa época, você está entendendo? Então, o que acontece? Na hora que ele começa a falar, aí você vê aqueles terminologia. Eu vou botar um pouquinho só, porque senão... eu vou botar um pouquinho só e vou dizer para vocês. Aí eu fui lendo, mas só que tem que, na época que eu li, que deve ter sido, sei lá, vou chutar aqui, 34. Uns 40 anos. Deve ter, até mais de 40 anos. Mais de 40 anos. E eu não era intelectual ainda. Assim. Não era messiânico. Sim. Não conhecia a obra de Meixo. Então aquilo para mim valeu muito. Mas hoje, quando eu fui ler o livro, eu, caramba, rapaz,
como é que eu faço? Eu vou ficar explicando esse negócio desse livro aí, mas isso não coloca muito melhor. Então, sabe o que eu fiz? Eu vou fazer de brincadeira, pegar uns pedacinhos ali, mas depois o que eu vou fazer mesmo é colocar os textos da Bíblia do século XXI em cima do livro. Para vocês entenderem o que eles estavam querendo dizer. Você está entendendo como é que é? Vou fazer uma coisa, vou encurtar o caminho, porque não vale a pena eu ficar falando do livro. Aqueles outros livros, tipo do Deus e do Mundo, valeu a pena, porque eles colocavam questões que às vezes até, vamos dizer assim, dá para a gente pensar um pouco mais do que como o Meixo Sama enfocou, entendeu? Porque eles mostram um pouco de história, né? O Meixo Sama não faz uma história de como, vamos dizer, em relação a Deus, como é que as tribos primitivas pensavam, depois, entendeu? Como é que ele não ficou preso, vindo desde o cristianismo, do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, não veio preso nisso. Então, valeu a pena, né? A mesma coisa é a questão do homem, que foi lá atrás, no Homo sapiens, veio de lá. Caramba, então vale a pena. Mas esse daí você vai ver que não vale a pena. E eu não tive poder de escolher outro. Não tenho poder de escolher outro, porque não existe. Para mim, pelo menos, não existe, entendeu? Então, essas coisas vão ficar registradas para vocês, que o que eu estou querendo é abordar o quê? Sempre tudo que eu fizer, cinema, ou o que seja, tudo relaciona. Pego a ideia é o seguinte: para mim, Meixo Sama é a verdade, é o que dá o caminho, entendeu? Então, o que é que eu faço? Eu procurei primeiro fazer o quê? Procurar todas as obras dele que existem. Existe, isso tudo existe. Aí ele mandou sistematizar, tem que sistematizar. Quando eu sistematizei isso tudo, viraram 18 temas. A partir daí, tudo que eu faço é em cima desses 18 temas, percebeu? Então, quando eu fiz iniciação à formação de Mamerito, eu fiz em relação a 18 temas. Tanto é que já dei sobre Deus, pulei o mundo, eu comecei até com o homem, não foi isso? Depois fiz o Messias, então agora eu estou completando o mundo, depois tem que falar sobre religião e sobre cultura. Religião ainda está falando há pouco do problema, eram uns meia dúzia de volumes enormes, eu reduzi para um. Na cultura, eu estou aí, tá? É um monte de livros. Você tem uma ideia assim, só pegar aqui um para te mostrar. Olha o tamanho disso aqui que eu vou falar sobre o Belo. Vou botar assim para você ver. Olha o tamanho do bicho. Quase que você deu. Eu que não deixei de ser. Foi. E olha, eu estou botando isso aqui, mas eu não estou contente, não. Eu estou com esse aqui, ó. Porque esse aqui é a história da música. Entendeu? Esse aqui vai pintura, vai não sei o quê, mas olha só. Ainda tem mais. Você está pensando que foi de brincadeira? Ainda tem mais aqui, ó. História da outro tipo de história da música. Mais folha aí. Esse eu não tenho um livro, eu tenho. Tudo isso aqui já foi lido, hein? Você não rabiscou essa história da beleza, não. Estou rabiscando. Ah, meu Deus. Um pouquinho, não, só assim, uns tracinhos só. Eu gosto desse livro, então Bom, eu acho que eu já estou me perdendo um pouco, porque quando eu começo a falar, eu tenho tanta coisa para falar que eu fico louco, mas vamos devagar. Foca aí, porra. Bom, mas ficou claro, né? Estou tentando fazer a coisa ficar mais clara possível. Estão sentindo o que eu estou querendo mostrar? Além de mostrar realmente a obra, para vocês aprenderem, verem como é importante você... O Yamato tem que saber literatura, né? As coisas desse tipo assim. Mas é para vocês saberem, porque às vezes a pessoa... Você pega uma pessoa de baixo nível, tem opinião para tudo. Eu conheço até uma pessoa que eu não vou falar aqui, fica bem próxima da gente. Conhece tudo, fala tudo. Eu já apelidei ela de... Como é que é o nome? Minha mulher está mandando, não fala não, porque senão daqui a pouco ela pode estar assistindo isso aí. Né? Mas é a pagelância. Pô, não ficar fazendo pagelância aqui não, porra. Parece um pajé, pô. Né? Esquece, né? Bom, tudo bem. Então, mas é assim, essa pessoa, duvido que ela vai se julgar ignorante. Duvido, nunca. Ela sabe tudo. Não sabe nada, porra. Entendeu como é que é? Cara, a gente tem que mostrar para as pessoas
o tamanho da encrenca. Porque só aí a gente começa a tentar ficar mais sábio, porque com aquele negócio ali é ignorante puro, né? Bom, vamos lá. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou falar sobre os demônios depois. Vou falar sobre os demônios logo agora. Tudo bem? Só para vocês terem uma ideia. Eu vou escolher o Crime e Castigo, hein? Do Dostoiévski. Mas vamos falar sobre os demônios. Olha só. Vou fazer como se fosse uma resenha para você sentir. No se eu tivesse... porque só agora que não é no filme. No filme vocês estão vendo como é que eu faço a resenha, né? Mas vou fazer uma resenha na literatura, para vocês terem uma ideia. Olha só. Afinal, os anjos existem? Os demônios existem? Para responder a essas questões, é preciso dizer que ambos sempre estiveram no imaginário dos grandes escritores. Em Dante Alighieri, isso eu acho que as pessoas conhecem, a Divina Comédia, né? Mas tem Goethe, tem Thomas Mann, que muita gente não conhece, mas também é importantíssimo. E entre muitos outros, quer dizer, esse imaginário desses escritores já foram falados aí. Não só na literatura, mas também na pintura, esses seres povoaram os corações e as mentes de grandes artistas, não é verdade? Demônios foram feitos. Os quadros de Bosch, por exemplo, O Inferno e o Céu, foram divinamente realizados. Mas, no entanto, os demônios de Dostoiévski, esse ser vindo das profundezas do inferno, ganha um algo mais. Eu acho espetacular essa obra. Que supera em muito as representações pictóricas. Esses demônios não são apenas estéticos nem poéticos, muito pelo contrário, ganham carne e sangue. Os personagens são absolutamente reais e atuais. Porque você não pode deixar de pensar o seguinte, quando a pessoa escreve, um bom escritor, ele pega a essência das coisas. Às vezes, um bom escritor vai escrever, no fundo, a essência da coisa, o quê? Sobre a felicidade. Então, você vai ver, é como se você tivesse, ele é de alto nível, ele vai te colocando com a possibilidade de você chegar até aquele nível. Por isso que o belo, o paraíso é o mundo do belo, quer dizer, o belo é a melhor purificação que você passa, em vez de jorê, agricultura, é o belo, porque o belo te carrega para lá. Você evolui rapidamente, cara. Entendeu? Bom, você vai ver que ele foi real e atual. Você vai dizer, foi para uma época, mas vale para as épocas todas, até para agora que a gente está pensando. Muitas vezes eu revejo minha atitude em relação aos livros. Em nome de Cristo, vários holocaustos foram realizados contra o povo judeu. A Santa Inquisição não nos deixa mentir. Em nome de Alá, pessoas explodem bombas amarradas na cintura, incineram vários inocentes. Em nome do bolchevismo, que foi a turma que ganhou na Rússia, né? Lenin e tal. Vários inocentes foram colocados em campos de concentração e mortos em campos de trabalho forçadas, vítimas de coletivização forçada das perseguições políticas de Lenin e Stalin. Você vai ver isso claro, porque ele está escrevendo por essa época. Hitler, na Alemanha, incinerou milhões de judeus e adversários políticos em dezenas de campos de concentração. No Camboja, 1 milhão de pessoas foi morta sob o regime de Pol Pot. Na China de Mao, milhões perderam suas vidas por causa de um ditador sanguinário, Mao Tse-tung. No mês de julho de 2011, o atirador norueguês Breivik, em nome de um nacionalismo tosco, liquidou a vida de 78 pessoas. E por aí vamos. Mas a pergunta ainda persiste. Como os demônios aparecem? Porque colocando para Meixo Sama, que não vai ser o caso do Dostoiévski, mas colocando para Meixo Sama, vocês sabem como é que funciona a questão dos demônios. Vão se apoderando, no momento que você vai ficando fraco, né? Principalmente a parte do teu sentimento vai dominando tua razão, né? Aqueles famosos 40%, 60%, lembra? Começou a passar, ultrapassou o sentimento. Se você não tiver equilíbrio, ou você fica frio demais porque a tua razão fica mandando, não tem sentimento,
E ao contrário, o que é? Você fica doido, histérico, entendeu? Psicopata. Bom, mas a pergunta ainda persiste. Como os demônios aparecem, né? Como todo demônio, ele sabe se colocar na pele de qualquer um. De um cristão ou islâmico, radical, de um comunista, anarquista, socialista, de um simples psicopata. Para isso, basta que ele encontre um ambiente fértil. Para nós, já sabe qual é o ambiente fértil. Um ambiente onde o descrédito, do ponto de vista materialista, você pode levar em conta isso. Um ambiente onde o descrédito e o niilismo povoam a vontade das pessoas. Quando as pessoas ficam desesperançados, você vê aí o caso que está acontecendo agora daquele ex-procurador da República, né, que declarou no livro, ou para promover o livro, mas não interessa. No fundo, esqueci até o nome do cara. Janot. O que aconteceu com o Janot? Janot disse que ia entrar lá no Supremo Tribunal Federal para matar o Gilmar Mendes. Depois ele se matava. Não é isso? Porque vai havendo descrédito na justiça. Esse é que essas pessoas estão fazendo. O Bolsonaro bundão, o bebê, ele também não está fazendo nada nesse sentido. O que é que vai acontecer? Mais desesperança, cara. Repara só o que vai acontecer. Se o povo ficar desesperançado, o que vai acontecer, cara? Vai ter niilismo, depressão, não é isso? Bom, então a descrença e o ambiente é o ambiente ideal para o aparecimento desses seres, os demônios. Os demônios, você está desesperançado, está depressivo, eles entram ali e, manda você praticar bobagens. Hoje mesmo eu escrevi uma coisa, vocês dão uma espiada aí que eu escrevi, que eu vi, assim, duas pessoas que eu considero muito, né, que assim, fala coisa, mas, pô, o negócio é difícil, quer dizer. Ou você fica numa esperança boba que a coisa vai acontecer, ou então você quer partir para uma luta, mas não se tem força, não se tem... Então, essa coisa tem que se pensar nisso, né? Bom, Friedrich Nietzsche foi quem primeiro diagnosticou o niilismo como uma doença do século e o tomou como eixo temático. O problema capital expresso aonde? Vou te dizer, você vai dizer, porra, é mesmo, cara. Niilismo brabo, morte de Deus. Cara. Ou seja, se Deus é que faz o sentido para as coisas todas, então a pessoa vê que nesse século está na morte de Deus. E aí, como é que você fica? Eu só posso dizer para vocês assim, eu vou analisando assim, pô, foca, mas, pô, tudo tem relação. Camarada, o cara mais rico do mundo, do Brasil aqui, é um cara que está metido com o quê? Com o negócio de bebida. Esse jovem que eu estou vendo por aí é tudo bebida. Bebe pra cacete. Não traduzir. Né? Niilismo. Então, traduz aí. Aniquilamento, não existência. Niilismo quer dizer não existência, aniquilamento. Aí o que acontece? Você vê esse Rock in Rio. O que vai, rapaz? Não concebo. Você vê que está todo mundo perdido. O demônio está lá solto. Você vai, não está, não. Pera aí, cara. Aquilo é arte de alto nível, cara. Tá cheio de brincadeira comigo. É que você desconhece o que é arte de alto nível. Se você soubesse que existe melodia no mundo, que não é só ritmo, entendeu? A harmonia é uma coisa espetacular para você conhecer e você ficaria extasiado. Mas não, fica naquela bestialidade. Esses movimentos, tudo que existe por aí, nossa, será com 1 milhão de gente aí, daqui a pouco vão dizer, meu amigo, para com isso. Para com isso, cara. O niilismo é a desvalorização dos valores supremos e alcança o seu auge na morte de Deus, marcando o momento na qual se constata a perda de sentido e validade por parte dos valores superiores da cultura do Ocidente. Representa, assim, o fracasso de uma interpretação da existência que por muito tempo auxiliou o homem a suportar a sua dor. O Deus russo já se rendeu
a vodka barata. É isso, vai dar alcoólatra, vai dar drogado. O povo está bêbado. Isso falando para aquela época. Hoje está drogado. Você vê aí, nossa senhora, pega aí vocês, veem os filhos, você conhece, esses adolescentes, tá tudo tonto, cara. Mas o povo está bêbado, as mães estão bêbadas, as crianças estão bêbadas, as igrejas estão vazias, e ouve-se nos tribunais um balde de vodka ou 200 chibatadas. É bom pontuar que a ideia de modernidade nasceu dentro de uma concepção cristã de eternidade e que postulará uma perfeição que não está fora, mas dentro da história. O trabalho substituiu a penitência. O progresso substituiu graça. E a política, a religião. A política moderna é um capítulo da história da religião. Os grandes movimentos revolucionários que tanto influenciaram a história dos últimos 2 séculos foram episódios da história da fé. Momentos de longo processo de dissolução do cristianismo e a ascensão da moderna religião política. Religião política. Tem um trecho que eu busquei assim, aqui, meu caro, uma nova religião está substituindo a antiga. Por isso estão aparecendo tantos soldados e a causa é grande. Foram os jacobinos, lembra da Revolução Francesa? Foram os jacobinos que, pela primeira vez, recorreram ao terror como instrumento de aperfeiçoamento da humanidade. Olha só, para instruir, para a humanidade caminhar, se for usado o terror. Pode acontecer o mesmo aqui no Brasil? Pode. Só com os jacobinos é que se passou a acreditar que o terror da matriz humana pudesse gerar um novo mundo. Os jacobinos começaram como um clube radical que logo passou a exercer forte influência no encaminhamento da Revolução Francesa. Graças a líderes como Robespierre, famoso, tem um filme bom, tem livro bom também para você ver o embate de Robespierre com Danton. Vamos deixar de lado, senão não foca. Que transformaram o terror em parte integrante do programa revolucionário, influenciados pela crença de Rousseau, que era ao contrário. O Rousseau acreditava que na inata bondade do homem. Os jacobinos acreditavam que a sociedade se corrompera em consequência da repressão, mas podia ser transformada pelo método da força. Deixa eu fazer um parênteses só. Tira o foco aí. O parênteses é o seguinte, olha só. Cara, hoje eu fico pensando. Eu, quando às vezes defendo que se tem que fechar o Supremo Tribunal Federal e o Congresso durante um ano, sempre cito isso, para tirar aquelas pessoas que estão ali, tirar aquelas que estão lá, e colocar outras novas que são melhores. Entendeu? Com essas não dá para ficar. Não dá para fazer nada. E eu estou falando de poderes da República. São 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Então, se 2 poderes estão podres, não adianta você ficar tentando fazer nada. Não dá certo. Então, a não ser que o legislativo, o executivo, use a sua força, que tem as forças armadas, e feche essa porcaria. Agora, com Bolsonaro, é o problema, Bolsonaro. Eu teria uma cabeça. Eu não sei se o Bolsonaro fazendo isso tem uma cabeça boa. Você está entendendo? Que aí pode virar o negócio do terror. Como foi a ditadura. Virar a questão do terror. Não é essa a questão. Você fecha com a tua alma completamente certinha. Você não tem raiva de ninguém. Você só está tirando as pessoas que não podem continuar ali. Não tem mérito para isso. Eu leio o que eu escrevi ali. 11 pessoas que não tiveram nenhum voto. Sabe dessas 11 pessoas? Sabe que não foi a metade, foi 7 pessoas que são do PT, indicado pelo PT. Pô, cara, isso não dá certo nunca, cara. Não pode dar certo. Agora eu falo lá, você lê lá. Deixa eu continuar aqui. Bom, o terror era necessário para defender a revolução perante os inimigos internos e externos. Mas também era uma técnica de educação cívica e um instrumento de engenharia social. Rejeitar o terror por motivos morais era imperdoável. Uma forma mais elevada de vida humana estava ao alcance da mão. E até mesmo um tipo mais depurado de ser humano.
Mas, para isso, era necessário que a humanidade fosse purificada pela violência. Essa fé na violência foi transmitida para muitas correntes revolucionárias posteriores. Foi um monte dela, né? Bom, vamos falar sobre o contexto desta obra. Eu pensava que eu ia poder falar, só para te dar uma ideia, só para acabar o negócio disso. É fácil não, só falando sobre... vamos ver. Sobre o contexto desta obra. Dostoiévski começa com uma epígrafe retirada do livro de Lucas, do Novo Testamento. Ele fala assim: quando Jesus encontrou um homem possuído pelo demônio desde muito tempo, e que habitava os sepulcros, e quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenham contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Peço-lhe que não me atormentes. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual o teu nome? Ele disse: Legião. Porque tinha entrado nele muitos demônios. E andava ali uma grande manada de porcos, rogaram que permitisse entrar naqueles porcos. Jesus permitiu. Tendo os demônios saídos do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se no despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Tá certo? Isso fala isso, da legião, dos demônios. Aquele pessoal alcoólatra, né? Ele fala para poder ministrar joelho no ventre e tal, porque ali está habitando uma legião de bebedores. Né? Então, por isso que o cara bebe muito e não fica tonto, porque até não é só ele que está bebendo. Né? Dostoiévski não faz por menos, e para ele os espíritos demoníacos se apossaram de uma gentalha sequiciosa do poder para lançar a Rússia no abismo. Você está vendo que então estou falando Dostoiévski, o nome é russo, né? Ele está falando dessa época. O título deste romance foi extraído de uma das suas epígrafes, que reproduz um excerto do Evangelho de Lucas, citado acima, onde Jesus exorciza um homem possuído por demônio que se identifica como legião. O romancista sugere com isso o caráter coletivo e ao mesmo tempo anônimo desse demônio, que possui ativistas em seu furor sanguinário e desmedido. Com auxílio do Evangelho, Dostoiévski combate os demônios. Quais são? O Nietzsche, o Bakunin, e seu ceticismo de um revolucionário, onde um de seus preceitos dizia: a nossa tarefa é de destruir uma destruição terrível, total, implacável, universal. O romance foi escrito entre os anos de 1870 e 1872. Olha, a Revolução Russa foi em 1910. Hein? Você vê só, uns 30 anos antes. É um livro difícil e, ao mesmo tempo, fascinante. Podemos desfilar um rosário de elogios, mas esse livro é, antes de tudo, profético. Sobre os destinos da Rússia e sobre o século XX. E por que não dizer no século XXI, profético até agora? É uma reflexão sobre uma nova época. Olha, quando o livro, ou o filme, ou quando qualquer coisa, quando a coisa atinge o essencial, aquela obra fica eterna por muito tempo, porque ele foi na essência, entendeu? Por isso que é bom, eu estou tentando vender a ideia para vocês, ó, se liguem, cara, literatura, cinema, pelo menos, são uma coisa espetacular. Uma música também pega pelo ouvido, os sentidos todos ficam aflorados, visão na literatura, né? Cinema, audição, e vai por aí afora. Não percam isso. O terror dos demônios surge com a chegada das ideias racionais e seculares da Europa Ocidental na Rússia, vindas do jacobismo, que foi num século anterior a esse. Revolução Russa, né? Revolução Francesa. O romance é baseado em um fato ocorrido. Um assassinato real. Foi ali que ele se baseou. De um ex-estudante anarquista que mudou suas convicções. Ele era anarquista e foi considerado um traidor, sendo brutalmente assassinado com um tiro na nuca. O caso ficou conhecido como o caso Nietzschaev. Você lembra que ali em cima, quando disse assim, ó,
Com auxílio do Evangelho, Dostoiévski combate os demônios de Tishaev, Bakunin, tal. Lembra? Então, esse Tishaev foi um cara... Esse caso de Tishaev tem a ver com o assassinato desse anarquista que quis mudar de convicção. Tishaev organizou uma série de células revolucionárias compostas de 5 indivíduos que operavam na Rússia durante a década de 1860, tudo verdade, e uma organização terrorista chamada Justiça do Povo. Nós não tivemos isso aqui? Claro que tivemos. Até o Bolsonaro, quando falou que teve justiçamento, cara. O cara que foi considerado traidor, lá o que seja e tal, o cara era morto. Seu objetivo era provocar uma revolta em toda a Rússia, em 19 de fevereiro de 1870, aniversário da abolição da servidão na Rússia. No entanto, a suposta revolução sofreu um duro golpe quando Ivanov se opusera aos métodos ditatoriais e questionando os métodos fraudulentos de Nietzschev. Este respondeu às acusações de Ivanov, instigando a cela que pertencia a assassiná-lo. O assassinato levou Nietzschev a fugir para o exterior, mas ele acabou sendo preso e julgado na Rússia. Bom, tudo isso para dizer o seguinte para vocês. Vamos à história do livro? Eu dei todo... Você tem que fazer uma resenha, você deu todo o contexto da coisa. Agora vamos à história do livro. Vocês vão ficar entendendo. Por isso que eu falei ali, o livro é difícil. É difícil. Quanto menos cultura, mais difícil fica. A vida é assim. Quanto mais cultura você tem, mais fácil você é capaz de ler livro. Quando você conhece uma língua estrangeira, é mais fácil você aprender as outras. É assim. Porque você mexe com lados. Né? Bom, o cenário inicial é uma sociedade provinciana e à medida que somos apresentados aos personagens por um retrato físico, moral e social, carregados de densidade, eles assumem seus lugares gradualmente. Uma figura aí. Stefan Trofimovich é um intelectual respeitado numa cidade do interior e vive à custa de uma viúva chamada Varvara Petrovna, que confia cegamente nele, desse Stefan Trofimovich. Né? Varvara Petrovna, que confia cegamente nele, considerando um intelectual brilhante, entre aspas. Né? Podemos dizer que Stefan Trofimovich era uma invenção intelectual de Varvara, um sonho por ela inventado. Essa é uma relação que passa longe de algo harmônico, sendo marcado por efusões inesperadas e recolhimentos rancorosos. Stefan Trofimovich é pai biológico de Piotr Stepanovich, que é exatamente o Nietzschev do romance, lembra? Nietzschev é aquele caso de Nietzschev, né? Que se formou no exterior e agora volta como líder de um quinteto, é mais ou menos o grupo dos 5, quer dizer, não é o grupo dos 5, chama, uma coisa melhor. Clandestino que pretende solapar as bases da sociedade, que doente vive mergulhado no inverno da desesperança liberal, olha aí, a questão do niilismo, e tomar assim as rédeas em suas mãos, erguendo as palavras de ordem de uma rebelião anarquista. Na medida que os personagens nos são apresentados, podemos perceber que muitos deles reaparecerão na Revolução Bolchevique. Olha a profecia. 30 anos depois vão aparecer esses personagens do livro na Revolução, com a ficção se tornando realidade. O Piotr, o líder que tinha o poder geral, Strahovkin, que possuía o dom de encantamento através de um discurso humanista, justo, ético, mas sua prática não condizia em nada com seu discurso. Suas motivações eram autoritárias, beirando ao asqueroso. Aí eu vou ler com as suas próprias palavras, quer ver? Os nossos não são apenas os que degolam e ateiam fogo, e ainda fazem disparos clássicos ou mordem. Gente assim só atrapalha. Não consigo nada sem disciplina. Ora, sou um vigarista e não socialista. Ouça, tem uma relação de todos eles. O professor que ri com as crianças do Deus delas e do berço delas já é dos nossos.
O advogado que defende o assassino culto, que por essa condição jamais é evoluído que suas vítimas, e para conseguir dinheiro não pode deixar de matar, já é dos nossos. Os colegiais que matam o mujique para experimentar a sensação são dos nossos. Os jurados que absolvem criminosos à torto e direito são dos nossos. O promotor que treme no tribunal por não ser suficientemente liberal é dos nossos. Será que o Gilmar Mendes é dos nossos? Talvez. Os administradores, os escritores, os nossos são muitos, um horror, e eles mesmos sabem disso. Por outro lado, a obediência dos colegiais e dos imbecis chegou ao último limite. Não está acontecendo isso aqui no Brasil? Até nos universitários, pô. Universitário, viu o Gabriel Monteiro lá no... Nossa, aquilo é universitário. Bando de chincheiro, cara. Vivendo no mundo dos demônios ali, tudo sujo. Por outro lado, a obediência dos colegiados, dos imbecis, chegou ao último limite. Os preceptores andam cheios de bilhos. Em toda a parte, a vaidade atingiu dimensões incomensuráveis. Há um apetite feroz, inaudito. Sabe você de quantas ideias prontas lançamos mão? Quando sai daqui, graçava a tese litre, segundo o qual o crime é uma loucura. Quando voltei, o crime já não era uma loucura, mas justamente o bom senso, quase um dever. Quando nada, um protesto nobre. Isso foi escrito na página 409. Outro personagem relevante é Herkel, um seguidor fiel das palavras de Piotr, que encarnava os ideais da revolução. Chatov seria o Ivanov, aquele que mostramos lá atrás, que ao apresentar dúvidas sobre os objetivos e metas a serem alcançados, é brutalmente assassinado. Federica Cartogini, um assassino sempre disposto a marcar por uns bons rublos. No caso aqui nosso, seria reais, não é? Outros personagens que compõem o livro são também centrais, são Krylov e Chikaliov. Mas deixamos que Chikaliov comente seus planos, suas teorias. Vamos ver. Eu busco alguns pedacinhos para mostrar, né, para você dar um quadrinho, um pouco de carne no romance, né? Depois de empenhar minhas energias no estudo da organização da sociedade do futuro, que substituirá a atual, convenci-me de que todos os criadores dos sistemas sociais, desde os tempos mais antigos até o nosso, 1870, foram sonhadores, fabulistas e tolos, que se contradiziam e não entendiam nada de ciências naturais, nem desse estranho animal que se chama homem. Platão, Fourier, são colunas de alumínio. Tudo isso só serve para pardais e não para a sociedade humana. Mas como a forma social do futuro é necessária precisamente agora, quando finalmente nos preparamos para agir, sem vacilações. Então proponho meu próprio sistema de organização do mundo. Partindo da liberdade ilimitada, chego ao despotismo ilimitado. Acrescento, não obstante, que não pode haver nenhuma solução de forma social a não ser a minha. Podemos dizer que estão nesse discurso as bases do socialismo científico de Stalin. Despota, matou gente para burro. O personagem do romance Chikaliov, um importante teórico da organização, esboça sua teoria de sociedade ideal. No esquema de Chikaliov, cada membro da sociedade vigia o outro e é obrigado a delatar. Todos são escravos iguais na escravidão, mas o principal é a igualdade. Olha só, o comunismo é isso, defende a igualdade, mas está todo mundo escravo. A primeira coisa que faz é baixar o nível da educação. Não é isso que fazem? Cadê o nível da educação nossa? É uma porcaria, cara. Das ciências e dos talentos, mesma coisa. Não querem nem pagar uma bolsa para o CNPq. Os talentos superiores sempre tomaram o poder e foram déspotas. Déspotas. E sempre trouxeram mais depravação que utilidade. Eles serão expulsos ou executados. A um Cícero, corta-se a língua. A um Copérnico, fundem-se os olhos. A um Shakespeare, mata-se a pedradas. Eis a doutrina de Chikaliov. E tem mais, hein?
Os escravos devem ser iguais, sem despotismos ainda não houve liberdade nem igualdade, mas na manada deve haver igualdade. Eis aí o xicralhovismo. E ainda nas palavras de outro personagem. Conhece o xicralhovismo. 1/10 dos homens ganham liberdade e o direito ilimitado sobre os outros 9/10. Este deve perder a personalidade e transformar-se numa espécie de manada. E numa submissão ilimitada atingir uma série de transformações da inocência primitiva. Uma espécie de paraíso primitivo, embora, não obstante, continuem trabalhando. Dostoiévski, em Os Demônios, faz um acerto de contas com o pensamento nihilista e revolucionário professado pelos intelectuais infiltrados na sociedade russa, denunciando o papel dessa intelectualidade que, voltada para o materialismo utilitarista, despreza os valores identificados com a cultura e as tradições religiosas russas. É importante falarmos aqui sobre mais um ponto, sobre o papel do narrador em toda essa história. Narrador é uma coisa muito importante. Por isso que, às vezes, quando eu escrevo qualquer coisa de literatura, eu me ponho na posição de narrador. Porque eu já coloquei gente na posição de narrador, e quando o narrador não escreveu, ele não sabe. Ele fica sendo um leitor. Mas ele não interpreta a coisa, porque ele não sabe interpretar. Entendeu? Eu já vi muita situação dessa e eu tive que abandonar realmente. Bom, o narrador, ele qualifica seu relato como uma crônica. Ele é um narrador personagem, pois goza de informações privilegiadas, de testemunhas, e vai preenchendo as lacunas da trama. Ele é conhecido por todos, está sempre presente nas situações decisivas. Mas sua presença não acrescenta em nada à trama. É um personagem transparente, sua atuação restringe-se ao seu testemunho. Não é narrador onisciente, mas parcial. A sua fala é verossímil, até mesmo por ter sido tirada dos jornais da época de um fato conhecido. No caso aqui que eu estou falando, né, do Dostoiévski, foi isso. Ele narra, mas ele foi tirado dos jornais da época de um fato conhecido, que já dá a esse narrador uma autoridade prévia com relação à veracidade da história. No meu caso, às vezes, não. Eu estou fazendo uma narração, uma ficção. Então, mas eu conheço a história, então eu tenho que narrar. Os Demônios é um gigantesco painel da Rússia pré-revolucionária. Isso aqui é importante. Mas é também uma espantosa projeção do mundo contemporâneo. Por isso que essa obra ela perpassa. É uma obra que a gente chama, tem um nome para isso, como uma obra da essência, né? Sendo por isso considerado uma profecia. O romance apreende o mecanismo vital e psicológico de almas vertiginosas que querem transformar o mundo por meio da violência e do terror revolucionário, num quadro de insolvência dos valores humanos e espirituais que nortearam o melhor da civilização ocidental. Por isso que eu só acredito, assim, quando eu falo, vamos praticar a cultura revolucionária do Messias Meixo Sama. A ideologia do isonomé, né? Porque essas pessoas, às vezes, vão se colocar numa posição muito sojo ou então muito dágio, então fica uma esculhambação, vira aquela liberdade para todo mundo. Então, no final das contas, isso vai virar despotismo, porque o cara acha que pode fazer tudo. Bom, para a gente acabar aqui, vamos lá. Eu pego um trechinho do Dostoiévski que fala assim, ó. Então começará a desordem? O mundo marchará numa confusão jamais atingida? As trevas cobrirão os céus e a terra chorará seus antigos deuses? Ele foi profético, acertou no alvo. É isso mesmo que a gente está vivendo. É um livro essencial para quem gosta de obras-primas. E olha que esse livro do Dostoiévski, que é Os Demônios, eu não escolhi para falar. Eu escolhi Crime e Castigo. Então você imagina Crime e Castigo, que nível que ele é. Bom, esse volume 1, que é esse aqui, né, chamado da Introdução da Memória Cultural da Literatura, né, serão transmitidos ao vivo pelo Facebook. Eu ia fazer em 6 transmissões, mas vou tentar fazer apenas em 3.
Se não der, eu estico um pouco mais. Mas, porque a partir daí, vamos supor que seja 3, aí é que eu vou começar a falar dos livros. Vou começar pelos mais antigos. Então, vou começar por quem? Pela Bíblia do Antigo Testamento. Tem que saber isso. Não tem jeito, cara. Quanta gente conhece? Não, você conhece. Você conhece o nome da Bíblia do Antigo Testamento. Você não conhece nada lá dentro. Entendeu? Você vê que eu fiz um livro ali. Eu fiz um livro que é importantíssimo. Está lá, são 2 volumes. Eu coloco tudo da Bíblia e coloco depois o Alcorão. E depois o que eu faço? Mostro o que tem de diferença entre eles. Porra, cara. Olha, tá lá na minha estante lá. Não é livrinho, não, são livrões. Depois, hoje foi o prefácio. Na próxima vez que eu vou fazer, vou falar sobre a cultura, mais amplo. Qual foi a minha cultura? Depois é que eu vou falar sobre literatura. Minha memória em relação à literatura. Entendeu? Mas primeiro eu vou falar sobre a cultura. Porque a literatura está dentro da cultura. Cinema está dentro da cultura. Cultura é uma coisa que abrange um monte de coisa. Por isso que nós temos que mudar a cultura. Porque com essa cultura materialista aí, nós não vamos fazer a construção do paraíso terrestre. Nós não vamos fazer cidade ideal nenhuma, cara. Acorda para isso. Pessoal, vocês aí que... Nossa Senhora, eu vou falar umas coisas assim, fica chato falar, mas é a verdade. Vocês que andaram aí, até foi do nosso lado aqui, falando que ia construir cidade ideal, ficaram lá com brotas, não sei o quê. Caramba. Acorda, pessoal. Acorda o seguinte, vocês não têm cultura e querem fazer as coisas que o Meixão mandou. Não dá certo, pô. O Meixão mandou fazer a cultura primeiro, cara. Você não faz. Aí você pensa que apenas com as 3 colunas, você vai ministrar Jorei no local, você vai fazer agricultura, e depois você vai fazer o quê? O Belo, que vai fazer Ikebana. Porra, cara, não dá, pô. Não dá, pô. E com um pensamento desse tamaninho, camarada. Não, quanto mais você alargar os horizontes, melhor você faz essas coisas. Claro, né? Pô. Eu já falei isso aí, pô, quando mandaram fazer aí para fazer. A primeira coisa que eu digo, cara, qualquer coisa que você colocar está dentro do município, você tem que pensar na lei orgânica, cara, nada. Por isso que o pessoal acha que daqui a pouco não. Não, é claro, não vão querer me ver nunca. Porque eu aponto as falhas das coisas, cara. Rapaz, acorda o seguinte, eu tenho que ser um cara aproveitado, cara. Vocês não tem outro, não é difícil ter. Não, deixa eu falar um pouquinho. É impossível. Eu tenho que ficar falando o tempo todo para chegar até os ouvidos dessas pessoas. Se vocês gostam, se vocês amam o Meixão, vocês querem dar o... Então, por favor, entenda uma palavra. Se achar que não sou eu, também está bom que vamos encontrar o melhor, porque eu estou interessado na meritocracia. Tem que se pegar os melhores. São esses que têm que ficar no topo. Não é aqueles baba-ovo. Entendeu? Não é. É topo. É cara que está com nível espiritual mais elevado. Está com inteligência mais elevada. Esses é que tem que ficar no topo. E não fica pensando que eu querendo ligar. Não, estou com 75 anos. Só posso colaborar. Entendeu? Mas, por favor, botem as pessoas no topo. Bicho Sama falou, temos que fazer, construir o paraíso na Terra. Provavelmente não é com vocês do povo Tenson, nem do povo Izumo. Não. Espero que tenham gostado. Não sei se tem alguma coisa para responder. Né? Tem gente que já está falando da civilização revolucionária. É isso mesmo, cara. É isso que a gente tem que fazer. Bom, como não tem mais nada aqui, né? Amanhã vamos
Vamos começar. Não, vamos começar, não. Já começamos com o Pássaro Azul, né? Já, amanhã. Amanhã é outro filme. Ó, cara, pô, eu já deixei o filme aí para você. Que horas vai ser amanhã? Ah, é boa ideia. Eu vou fazer 6 ou 7? 7 não mesmo. Sei. 7 horas, tá bom? Você falou que era 3, eu não sei agora que horas que você já Mas eu vou colocou. fazer 7 horas. 7 horas, vamos fazer o filme, é importante. Mas você já colocou que é 7? Vou botar agora. Ah, tá. Viajantes no Tempo, não percam, 7 horas da noite, tá bom? Até a próxima. Esse vai carregando a gente aí, cara.